Olá pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o 53º episódio do Ciência Deriva Podcast. 53 episódios e obviamente olhando para frente, sempre para frente, olhando sempre para o 54º, 55º, 56, 57 em diante. E assim como no passado, lutando incessantemente contra a entropia. E como você deve imaginar, hoje a gente sempre olha para frente, até porque se a gente tentasse rebobinar a fita e fosse para o passado, seja um episódio ou um dia de ontem, isso não seria possível, porque o passado já se acabou e ele é meramente uma mistura de criatividade e memória. No entanto, quando a gente olha para frente do hoje para amanhã, os nossos objetivos e vontades seguem para frente. Muitas vezes essa criatividade e memória vem nos assombrar muitas vezes ou mexer com a nossa cabecinha. E o importante não é adjetivá-la, se vai ser para o bem ou para o mal, e sim não deixar que ele nos leve a bater direto no muro da entropia. Então, seguindo em frente e tentando manter a cabeça da melhor forma possível, né? Boa noite, Guilherme. Como o senhor está? Como está a sua criatividade hoje em dia? Como está essa noite de quinta-feira mágica? Como estamos? Tudo bem? Tudo certo. Primeiramente, mensagens filosóficas by Cadu Tolucci. Para 53. vocês, mais uma vez. Tudo certo. Agora, numa correria um pouco mais, minha criatividade, meu pai amado, não sai. Está a se desenvolver agora, mais ainda, por conta do trabalho novo. E acredito que vai melhorar muito aqui também a questão da minha comunicação e vou parar de dar essas gagueiras que são muito recorrentes. Você vai ficar eloquente, né? Parabéns pelo trabalho novo, Exatamente. por sinal. Muito obrigado. E hoje a gente está com uma convidada totalmente nova aqui, que é a Gabriela. Gabriela, e aí, como que você está? Como anda as coisas? Olá, pessoal, que alegria estar aqui com vocês, participar do 53º episódio, né? E eu estou bem, eu acredito que o calor me deixa um pouco mais feliz do que o frio, mas assim, o calor da forma que ele vem pegando a gente, Ah, tem que que- usar, tem que usar as ferramentas que a gente tem aqui no cotidiano, não tão luxuoso assim, para tentar, né, sobreviver. Eu já tô aqui planejando lavar a roupa agora à noite para colocar as roupas para secar na sala e conseguir ter um pouco de umidade aqui nos cômodos do quarto, da Tô sala para os esperto. pés. A gente tem que usar a criatividade. Você tá falando de criatividade, eu já tô jogando Não- aqui para vocês que são, né, as nossas tecnologias pular Sim, para tentar sim, sim. umidificar, umedecer, umectar este ar que nós estamos É, respirando. é a criatividade e o jeitinho periférico de se viver, né? É Não é o isso. que tem. É o que temos, ainda mais no clima assim que está tendo agora, queimadas a todo momento, então tudo indica que a qualidade dela só vai piorar. Exatamente, não tá Mas, certo. Só uma coisinha antes do Gui tocar para Globo Repórter e a gente entrar no embalo. Eu só quero, para quem estiver vendo e sentiu falta da Nick, a Nick hoje, infelizmente, não vai participar. Hoje ela falou que estava com muita dor de cabeça, com uma enxaqueca muito forte. Tentou, é, tentou esperar até o último minuto para ver se conseguiria entrar, mas infelizmente não conseguiu. Nicole, sem você aqui, como eu falei antes da gente começar a gravar, é como se a gente não tivesse um membro, né? Eu digo membro físico, você é um membro de uma certa forma, né? Ficou uma coisa ambígua. Mas assim, se você quiser, use essa ambiguidade aí pra se sentir honrada, né? Que você merece muito, você, assim como o Gui, enfim, todo mundo, a gente tá construindo uma coisa junto. Então, Nicole, você vai sentir, a gente vai sentir falta de ti, mas esse episódio também é seu. Beleza? Gabi, muito obrigado por ter aceitado, viu? Agora publicamente, a ter topado a entrevista com a gente aqui. Eu fico muito feliz, muito honrada. Para mim é sempre uma alegria muito grande participar das iniciativas. Então eu tô ansiosa aqui para ver como que vai discorrer esse encontro. Eu também. Tá certo. é isso.
Gente, antes de iniciar também, eu já vou puxar a sardinha mesmo para a divulgação aqui do podcast. Que você que começou a escutar a gente neste exato momento, faça tudo que o algoritmo pede. Nos siga no Instagram, nos siga no Spotify, divulga as nossas entrevistas para família, amigos, tudo mais. Que quanto mais as nossas entrevistas chegarem, mais pessoas vão ver diversas realidades e acredito que a entrevista de hoje vai ser algo extremamente importante, que é um assunto muito assim importante a ser tratado e muito enriquecedor. Então, para iniciarmos, assim, não sei se a Gabriela já viu, assim, ou alguma entrevista nossa, a gente sempre inicia com as perguntas do Globo Repórter, que é mais umas perguntas para descontrair, tudo mais, e deixar o assunto um pouco mais, posso dizer, leve, a gente começar as nossas falas assim. Então, Gabriela Naomi de Souza Santos. Naomi, ele é indígena, alguma coisa assim? O Naomi, ele vem do hebraico, ele significa minha doçura e meu deleite. Hum, mas sim. Nossa, gostei. Só agora que eu tô conseguindo me apropriar dessa doçura, né? Eu sempre fui uma pessoa muito forte, assim, dessa leitura, né? Aquela leitura ela é muito forte, relativamente azeda. Eu sou uma pessoa meio azeda. Então agora que eu tô meio assim, uma torta de limão, saca? Assim, uma coisa Sim, mais. sim. Meio Ainda um azeda, pouco meio doce, azeda, né? mas tem um dulçor ali. Lá no fundo, né? É, você sente, assim, algo que passa. Então, vamos lá. Então, eu já vou colocando com o significado no meio do nome. Gabriela Doce de Souza Santos. Como você está? Do que se alimenta? E como que faz para ser professora e DJ e performer ao mesmo tempo? Me diga, mulher. Vamos lá. É uma loucura, né? Mas eu gosto muito de estar inserida dentro dessa loucura. Então eu acho que essa é uma forma de dizer também como eu estou. Estou bem? Estou inserida na loucura, né? Estamos aqui e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que é. Às vezes a gente tenta buscar ser a voz da razão quando a gente está inserida no meio do caos. E às vezes ali é bater com a cabeça na parede, né? Então a gente tem que mergulhar e vamos indo para ver onde esse rio vai nos levar, né? E trabalhar com essa parte de educação e também com arte, porque ser DJ, ser performer é trabalhar com arte, né? Elas acabam se conectando em lugares de comunicação. Eu me comunico com as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso é muito interessante porque é utilizar diferentes ferramentas e diferentes veículos também para carregar as mensagens que eu acredito e julgo serem importantes. Então, tanto na educação, seja ela no corporativo, seja ela no meio educacional, seja ela ah, nas formas informais que eu participo, roda de conversa, né, mediação de espaços, mas também dentro dos espaços culturais, então sendo DJ, levando sets bacanudos, levando performances que são críticas. Então, para mim, essa conexão que existe entre essas duas temáticas é a comunicação, e aí é sempre deixar o cérebro ali é, desperto, animado, e muitas vezes utilizando a ansiedade que não me deixa dormir para o meu benefício, que é, já que a gente não vai dormir, o que que a gente vai conhecer de novo hoje? É, deixar o cérebro aguçado, né? Exato, do tipo assim, poderia ficar sofrendo e rolando na cama de um lado pro outro? Poderia, mas vamos, né, viver aí, vamos acontecer. Em um outro momento eu me permito descansar quando essas noites mais agitadas aparecem aqui dentro do telão, saca? Meio divertidamente, assim, aparece uma perna. Hoje a gente não vai dormir, pá. E aí eu Ah, respondo, acabou, né? então a gente vai estudar. Você sempre foi assim, ansiosa ou não? Então, na verdade, o diagnóstico da ansiedade ele veio tardiamente. Mas eu sempre fui uma pessoa com a mente muito ativa, e isso porque eu sempre fui uma criança muito criativa. E aí eu passei a ser uma adolescente criativa, fui uma pessoa adulta criativa, estou sendo uma pessoa adulta criativa, né? E isso surgiu em diferentes momentos da minha vida, né? Então, isso vem de um processo, por exemplo,
falar de uma infância, né? De uma infância viada. Então, acho que para quem está ouvindo, para quem não está vendo, ouvindo esse vozeirão grave, né? Eu sou uma pessoa trans feminina, então é bacana trazer isso. Então, essa criatividade na minha infância, ela vinha muito para olhar para aqueles para tudo que eu tinha de uma forma estereotipada para meninos. E como eu conseguia transformar aquilo no que eu queria pra mim. Independente de ser pra menino ou pra menina. Então eu tinha que ser criativa. Quando eu era adolescente, eu tinha que olhar para aquela realidade toda, onde as pessoas tinham expectativas, né, sobre mim, sejam elas de gênero, sejam elas do que eu poderia ser. Sendo uma pessoa negra que vem de origem pobre, então as pessoas acreditavam que o máximo que eu poderia atingir é ser uma repositora de supermercado numa boa rede de supermercados. E aí, tipo, não que isso seja ruim, mas quando eu ia extrapolando essas expectativas, as pessoas não ficavam necessariamente felizes, elas se demonstravam frustradas. Porque era do tipo, como que essa pessoa tá fugindo da bolha? E eu tinha que usar minha criatividade para fazer essas coisas acontecerem e segurar os pratinhos ali rodando. Então, essa mente que pensa muito, que é muito ativa, ela vem me acompanhando como uma estratégia de sobrevivência, que aí depois, mais ali, né, no início da vida adulta mesmo, que eu fui utilizando para trabalhos, fui utilizando para o meu bem-estar, eu fui utilizando para conseguir equilibrar. Direcionar para uma atividade, assim. Exato, igual eu citei antes, do tipo assim, eu vou ficar uma noite sem dormir porque hoje eu estou muito agitada, nem o Rivotril tá me segurando. Ok, mas quando eu precisar cochilar ao longo do dia, eu não vou ficar me culpando do tipo, ai, porque, meu Deus. Entendi. Não, eu usei um momento que eu tava ali desperta pra ter algum tipo de interação e de ação, e agora é o momento de resguardar. Então aí foi um processo também de conseguir equilibrar essas questões. Você falou, veio na minha cabeça agora. Quando você falou da expectativa de ser caixa de mercado e tal, isso é porque você acha que era a condição da sua família, ou seja, meio que todo mundo tinha empregos não com formação, empregos valorizados socialmente, né? Então, para Exato. não deixar essa coisa meio super, sabe, assim, cobrir a palavra certa. Ou não, você acha que era com você mesmo, assim, não era uma coisa que era geral da família, sim, era uma coisa mais direcionada a ti. Quando eu penso atualmente, depois de ter tanto trabalhado na terapia para entender as minhas questões, mas conforme eu fui avançando nos estudos sociais, eu entendo muito que a minha família não conseguia pensar para além daquele limitador social. Então é como se para eles ter um bom cargo operacional é o máximo que pessoas como nós poderíamos atingir. Então Entendi. não tem Mesmo como que a gente. fosse inconsciente, né? Assim mesmo. Exato, do tipo assim, então era um limitador, inclusive, da criatividade, da imaginação e do poder de sonhar pra eles. Era do tipo, ninguém nunca passou daqui, nossa família toda nunca. Tanto que, do meu lado materno, eu fui a primeira pessoa a fazer ensino superior. Do meu lado Ah, paterno, tá vendo? Era isso que eu ia perguntar agora. foi? Se você foi a primeira a chegar no... Eu ia perguntar exatamente isso agora. Se você foi a primeira da família a chegar no ensino superior e também como que foi a visão, né, da sua família quando você viu que você conquistou o ensino superior. Perfeito. Bom, do lado materno todo, eu fui a primeira pessoa a fazer ensino superior, no geral. Né? Do lado paterno, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer o ensino superior e também o ensino superior numa universidade pública. Eu sou unespiana, eu fiz ciências biológicas e, e aí, quando eu falei que eu queria continuar estudando, a preocupação dos meus pais era, mas você vai trabalhar? Né? Tanto que o primeiro e segundo ano eu fiz ensino superior à noite e fazia ensino técnico à tarde. E aí, junto com esse ensino técnico, eu tinha um estágio, que eu sou técnica em enfermagem. E aí, o estágio, ele é concomitante ali, que eu fiz também numa universidade pública, esse ensino técnico, eu fiz na Unicamp. E Para foi. O primeiro e o segundo ano foi puxado, hein? Fala pra E você que aí, às vezes você era de Limeira. A gente tá falando aqui em off, você é de isso, Limeira, nasceu em Limeira, eu tá em sou São Paulo hoje. limerense. Então você saía de Limeira, 6 horas, 5 horas da manhã, sei lá, ia pra Unesp, e a Unesp é integral, mais ou menos, não é? Não, eu fiz um super arranjo. Tem uma Unicamp em Limeira.
Aí o que eu Ah, fazia? Durante a manhã era o momento que eu tinha pra fazer bicos, que eu tinha pra fazer. Durante a manhã não era só pra ficar parada, calma lá. Durante a calma manhã lá. era o momento que eu tinha pra fazer bicos, era o momento que eu tinha pra estudar, era o momento que eu tinha pra ajudar dentro de casa, com serviços ali dos domésticos. À tarde eu ia pro ensino técnico, porque tem uma Unicamp em Limeira, e aí era lá que eu fazia, né, o técnico em enfermagem. Saía correndo do técnico de enfermagem, pegava uma van, ia pra Rio Claro. E aí tinha as aulas lá e no noturno, eu fiz o noturno e Ah, depois noturno. Ah, é verdade. e aí assim, era Mas pauleira. deixa eu entender. Oi? Como que. Deixa eu só entender um negócio. Quando você saía do técnico e ia pra Rio Claro, você gastava quanto tempo? De Limeira pra TR Clássico? 45 minutos, uma hora, depende do trânsito. É. Não é longe, não, assim. É, Pelo não é menos. tão longe, é só cansativo mesmo, do É, é. tipo assim, tu tinha que sair do hospital, sei lá, acho que a van passava era 6 horas. O estágio, teoricamente, era para acabar às 5, mas se tinha uma intercorrência no hospital, por exemplo, a gente estava numa emergência, ou a gente ia fazer o estágio de saúde pública numa UBS muito distante da região central, aí, meus amigos, era do tipo assim, se vira, gatona. E aí tiveram algumas Claro, vezes né? que meu pai teve que me levar pra Rio Claro, porque eu não consegui ter tempo de pegar a van. Sim, é Nossa. puxado, cara. Então, como a gente estava falando, eu li a sua monografia, que foi uma monografia autobiográfica, né? E aí eu vi que você fez técnico em enfermagem lá. É, eu vi também, eu vou voltar um pouco na infância, que eu fiquei impressionado. Você devia ser uma aluna, um aluno na época, você se chamava de aluno, muito, sei lá, de nota 10 assim, que eu chamava quando eu era criança de nerds, assim, sabe? Que, meu, gabaritava tudo, assim, todo mundo queria colar da pessoa e tal. E aí você foi vereador da escola e Foi? foi também, foi do Grêmio Estudantil, e trabalhou em alguns lugares, né, de almoxerifado não, de arquivos. O Sim. que eu fiquei na cabeça é o seguinte, da onde veio a biologia numa cabeça de uma pessoa que fez, não tinha, assim, não tinha nada com planta, com animais, com trilha. É. Então, para mim, primeiro que eu acho que o único lugar que eu tinha muita segurança para viver e para experienciar ao longo da minha infância era nesse lugar da natureza. Então, bicho, planta, e aí eu sempre gostei muito de tudo que envolvia a atmosfera de ficção científica. Então, tanto filmes, quanto leituras, quanto até desenhos e tudo mais, brinquedos, tinha um monte de bichinho de plástico, dinossauro, animais no geral, assim, tinha muito. E pra mim, quando eu comecei a ter especificamente aulas de ciência e depois de biologia, né? Então, a partir da quinta série, atualmente o sexto ano, foi o momento que eu comecei a achar tudo incrível, porque pra mim, a biologia sempre trazia resposta pra coisas que pra mim pareciam coisas mágicas. Então, tipo, como que uma planta surge de uma semente? A biologia ela Hum, explica. Como que o nenê nasce que não é do repolho, ele nasce da onde? A biologia explica. Por que que o céu é azul? Não necessariamente apenas a biologia, mas a área de ciências vai explicar por que que o céu é azul, né? Então, para além de áreas muitas vezes mais teóricas, quanto estudos matemáticos estritos, assim, tipo teórico. Ou até questões que são um pouco mais abstratas, quando a gente vai para também um lado de humanidades que tange, né, a abstração. Para mim, a ciência ela é algo que você vê e muitas vezes você consegue explicar. E aí, depois de também estudar biologia, né, eu entendi que eu ficava também muito mais confortável com as coisas que a ciência não explicava, né? Então, tipo assim, tem coisas que a ciência não explica. A gente tem alma, a gente não tem alma? Não sei. sim. Mas será que um dia a gente vai saber? Também não sei, né? Sei lá, uns 200 anos atrás ninguém sabia que tinha radiação.
e aí a galera ia ficando azul, aí de repente nasce um monte de tumor. Então, né, as coisas vão aí. Brilhava no escuro, e a pessoa, que luz linda, e de repente. Mas Há 30 anos atrás ninguém sabia que tinha internet, né? Enfim, né? entende? Então são processos que me deixam confortável de entender que ao longo do tempo coisas vão ser entendidas, coisas não vão ser entendidas. Pode ser que daqui a 50 anos a gente está viajando no espaço-tempo. Pode ser que daqui a 50 anos a gente tenha que usar máscaras para respirar, porque o ar tá, né, extremamente tóxico por causa de gases e assim por diante. Então, o futuro, ao mesmo tempo que ele passa a ser esse lugar utópico, de tipo carros voadores, ele pode ser esse lugar distópico de Sim. Mad Max e pessoas brigando por galões de água na rua. Mas, ao mesmo tempo, né, voltando, eu acho que a biologia ela surge porque ela me trouxe esse lugar de conforto. E aí, quando eu fui escolher o que eu ia estudar, como ninguém tinha expectativa nenhuma de que eu fosse passar, tipo assim, que eu fosse estudar numa faculdade, quem dirá numa universidade pública, eu fiz, vou escolher o que eu quiser. E aí eu tinha professoras e professores de biologia muito bons que falaram: você vai se dar bem na biologia, não sei o quê. E aí eu me joguei na biologia. Era para eu fazer também o vestibular para enfermagem, mas eu perdi hora. E aí eu fiquei assim, cara, eu acho que mensagem do destino. E aí eu passei na Unesp e fui feliz. Se você não tivesse, vamos brincar de passado, se você tivesse conseguido chegar na hora, e se você tivesse que escolher assim, hoje, muitos anos depois, você acha que você escolheria o quê? Ali com a cabeça, Naquele se vendo momento eu ali. escolheria provavelmente a enfermagem, porque Enfermagem. aí eu ia ter que cursar. Se eu fosse fazer só enfermagem, né? Eu ia cursar em Campinas, não ia ser nem em Rio Claro e nem lá em Limeira, né? A Unicamp de Limeira não tinha. E provavelmente eu ia querer fugir de casa. Tanto que eu. É assim, eu sempre falo que depois, no momento da adolescência ali, eu ficava muito ocupada com muitas coisas, e depois na minha vida adulta, enquanto eu morei com os meus pais, né? Era toda essa rotina durante a semana, durante o fim de semana. Eu fazia teatro, eu fazia voluntariado, eu estava envolvida com outros projetos também sociais, né? Assim, iniciando algumas movimentações sociais ali. E aí, pensa, por quê? Porque eu não queria ficar dentro de casa. Então, assim, ficar Entendi. fora de casa pra mim era o melhor que tinha. E aí. E assim, não ficar também pra fora de casa batendo perna, porque eu gostava de justificar. Ai, não estou em casa neste momento, porque eu tô aqui, ó, Sim. ensaiando 6 horas num sábado, 6 horas do meu sábado pra fazer um musical. À noite do meu sábado, tô, sei lá, estudando pra prova de não sei o quê, fora de casa. No domingo, tô nesse voluntariado aqui, olha que bacana. Nossa. Uhum. Aí eu conseguia justificar e ao mesmo tempo consegui desenvolver muito, né? Mas no momento eu não tinha essa visão de desenvolvimento. Vamos ser sinceros aqui. Eu não olhava e falava, ai, não, isso aqui vai acrescentar demais na minha existência Não, enquanto pessoa. Jamais. Eu tava querendo fugir de casa a todo custo, mas olhando para coisas que me enriqueciam momentaneamente, sem olhar para o futuro. Então, acho que coisas de voluntariado, coisas que envolvem arte, coisas que envolvem educação e ciência, sempre me movimentaram muito porque me acrescentam tanto é, naquele momento que eu faço, que eu executo, eu fico muito feliz, né? E agora, aqui nos meus 31 anos recém-completados, eu consigo olhar o quanto isso me acrescentou ao longo da minha trajetória, né? é, porque a gente às vezes não tem noção, né? De que isso tá No acontecendo. momento eu não tinha, que eu olhava pra isso e falava, ai, cara, fazer voluntariado aqui vai me ajudar muito a ter uma visão diferente do mundo quando eu tiver 30 anos. Imagina, eu nem pensava que eu ia fazer 30 anos, saca? Então, assim, tava num modo sobrevivência hard, assim, do tipo, se a gente chegar até amanhã às 8 horas da noite, a gente tá no lucro, sabe? Massa. Então, Sim. Aí amanhã, o novo dia começa aí a todo gente vê o que vai novamente. fazer. É engraçado isso, né? É. Sabe que. Ah, deixa eu perguntar assim, essa, porque você desde quando você era jovem e tudo mais, você sempre teve esse lado mais artístico, de ir pro teatro e tudo mais. Era isso? Isso. Por que você, assim, não seguiu 100% a carreira artística? Que você ainda é artista e tudo mais, mas por que você não quis seguir 100% a carreira artística? Você quis ainda fazer biologia, quis fazer enfermagem?
É uma mistura de sensações, principalmente ao longo do tempo, porque a arte é uma coisa que vem comigo desde muito jovem, realmente. Então, tipo assim, eu era aquela criança que no prezinho fazia pinturas e já fazia pinturas relativamente bonitas, não parecia uma grande moçoroca de coisas. Então, aí ali eu já comecei, porque era um momento meu comigo mesma. Então, a arte, ela era um lugar que eu conseguia criar mundos fictícios aonde eu podia ser feliz. Aí, quando eu fui ficando ali no fim da infância, começo da pré-adolescência, eu comecei a ver, por exemplo, com as disciplinas de arte na escola, ai, vai ter teatrinho. Aí eu ia lá e brilhava. Ai, que bacana. Ia ter desenho coletivo. Aí a gente fazia em conjunto, aí eu conseguia ver que o meu mundo cabiam mais pessoas. Então aí nesse momento eu comecei a expandir essa noção de mundo. Mais Mas pessoas, eu... desculpa. Oi? Eu não entendi. Como assim mais pessoas? Meu mundo cabia mais. Eu conseguia dividir com outras pessoas que também gostavam de arte. Então, por Ah, exemplo, tá. chegava na escola, a professora passava para fazer uma peça de teatro, não era só eu mais que ia porque eu falava bem. E aí eu e mais 5 crianças que também falavam bem, cada uma da sua realidade ali. Entendi. E aí juntavam 5 pessoas e o mundo que era individual, de repente, era um certo sistema solar, porque cada um chegava com seu mundo e eles interagiam entre si. Quando eu fui fazer teatro, e aí sim, fora do universo escolar, é, aí eu conheci mais gente maluca que já tinha universos, que já tinha tido contato com outros mundos. E aí a gente começou a expandir ali, né, um lugar mega cósmico. Então, pra mim, ainda era tudo muito sobre o quanto eu me sentia confortável no mundo. Não tinha ainda uma questão de olhar pra arte quanto, assim, possibilidade de carreira. Até porque quando eu comecei a fazer teatro por conta própria, eu comecei a fazer teatro porque eu fazia 2 estágios. Então, fazia um estágio de manhã e fazia um estágio à tarde, e estudava no ensino médio à noite. E aí eu conseguia ter grana para pagar a mensalidade do teatro. Então, ali, Ah, exato. E aí, depois de um meu tempo que eu Deus. comecei a fazer parte da companhia de teatro, que eu parei de pagar as minhas mensalidades e comecei a ser ali dentro uma atriz mesmo, fazia ali os treinos com todo mundo e assim por diante, mas eu pagava. E aí, tipo assim, não parecia uma coisa que eu podia executar profissionalmente, mesmo conhecendo pessoas que viviam de arte. Porque ainda que, né, naquele momento era ali nos anos 2010, antes, né, um pouco antes também, representatividade, não é como a gente tem hoje. E aí, na verdade, de representação, de ver pessoas negras que não fossem apenas pessoas escravizadas em novelas de época. De ver Sim. pessoas negras não apenas como as pessoas da limpeza, ou motorista, ou segurança. Então, mesmo que a gente está falando aqui já dos anos 2000, ainda estava muito início dessa questão da representação. A gente ver pessoas negras em outros lugares, de outras formas. E então eu olhava para aquilo e falava, calma também, né? Rompi um tanto da bolha, mas não é como se eu pudesse romper esse Sim. tantão de bolha aí, assim por diante. Então, eu até pensava em fazer artes cênicas no ensino superior. Ah, vamos fazer artes cênicas, vamos viver aí de teatro. Mas eu olhava para aquilo e pensava, cara, vamos sustentar como? Né? Porque eu Sim. não tinha também uma estrutura que meus pais falassem assim. Vai lá, vai se jogar no mundo, vai viver, ver o que você quer e a gente te dá suporte. Imagina, né? Então, não tinha muito esse lugar. E ao mesmo tempo, né, para mim, agora, né, a arte, agora eu tô desempregada, então a arte ela tem sido a minha fonte principal de renda, porque são por meio dos sets que eu tô tocando que eu tô conseguindo manter aqui Ah, sim. as coisas até arranjar esse próximo emprego aí que há de vir. E Amém. também o início da minha transição foi também o que me manteve viva ali. Então, eu fazia trabalhos como garçonete, mas eu tocava, fazia performance, e aí os trabalhos artísticos também. E aí foi uma percepção de, cara, a arte que eu gosto de fazer também dá pra ganhar dinheiro. Mas tem um outro lugar também que hoje em dia, pra tudo, você tem que ser TikToker e Instagrammer. E assim, eu tenho umas preguiça gigantesca. Uma preguiça gigantesca. Porque, por exemplo, eu vou tocar numa festa e as pessoas ficam assim, divulga, lança, faz não sei o quê. E aí eu tenho que gentilmente olhar para as pessoas e falar: eu sou DJ, não sou promoter.
E aí as pessoas entendem. Porque, lógico, eu vou divulgar, vou falar, vou fazer, mas eu não vou ficar Que todo hoje, no dia. fundo, você tem que ser os dois. É, Não. não tem como ser uma coisa É só, porque hoje em dia. para esse lugar eu sinto que eu sofro para fazer. E aí eu sinto que a Sim, minha criatividade ela começa a ficar limitada ao que é vendível. E aí isso começa a me dar um pouco de desespero. Porque para mim a arte ela sempre foi uma ferramenta de liberdade. E aí quando eu começo a ver ela quanto uma ferramenta que está sendo limitada, aí eu começo a me sentir afogada. E aí o tanto eu prefiro entendi. ter uma renda principal para que a minha atividade artística ela seja livre e que eu possa dizer não para algumas propostas, do que ela seja a minha renda principal. E aí, em alguns momentos, você olha para a situação e fala: se não for isso aqui, né, gata, esse mês a gente não complementa o aluguel. Aí a gente vai viver. É o dilema dos artistas, não são, não é? É a limitação pelo dinheiro mesmo, ou então pelo que alguém que você não quer atingir, mas vai pagar, quer ver, né? Sei lá. Exato. Tem Enfim. essa questão ética que ela é muito forte, né? E aí, para mim, é, algumas questões não são tão negociáveis quanto para outras pessoas, mas por quê? Porque eu tenho uma fonte principal de renda e aí eu consigo olhar e fazer. Não, Mas, por entendi. exemplo, agora que eu tô desempregada, teve um fim de semana que eu voltei todos os fins de semana, o mês de agosto agora. Eu fui todos os fins de semana pro interior. E teriam momentos, e não que tiveram propostas ruins, mas tinha um fim de semana ou outro que eu levantava e falava: Meu Deus, eu não aguento mais, eu quero passar um fim de semana na minha casa. Sim, Sabe? entendo E aí isso. eu não conseguia, porque eu tinha que. E aí a viajar até o interior e não sei o quê. E pipipipopopó. E aí todo o desconforto, porque eu sou uma pessoa muito difícil de lidar com pequenas mudanças, assim. Tipo, vamos fazer uma viagem bate-volta? E isso já desorganiza a minha cabeça inteira, Ah, né? é? Mas não, eu não sou uma pessoa que gosta tanto de viajar. E aí, quando eu gosto de viajar, eu quero viajar sozinha. É um negócio assim, não gosto de viajar em grupo. E porque aí eu consigo mais fácil ajeitar a minha rotina Sim. Você individual. é metódica? Relativamente. Relativamente sim. Eu sou mais sistemática, eu sempre falo para as pessoas, eu sou mais sistemática do que tudo. Então, para mim, assim, cada coisa tem o seu lugar. Eu trabalhei com sistemática na biologia, né? Eu trabalhei com sistemática 3 semestres. Mas ali, mais ou menos, deu uns 3 anos que eu trabalhei com sistemática, porque era uma disciplina semestral, né? Então ela não tinha nos 2 semestres, era só no segundo semestre. Mas quando o professor precisava de ajuda no primeiro semestre, eu tava lá. O pessoal sabia que eu era monitora de sistemática, tudo que precisava de coisa de botânica, o pessoal tava na minha Era cabeça. Então você. foram 3 anos trabalhando com sistemática. Sim, sim, sim. Não, ô, Gabi, deixa eu aproveitar esse gancho para a gente entrar numa parte da Sim. universidade e da sua transformação que aconteceu ali no meio. Tá bom. Você fez a sua transformação de gênero, né? Hum, Pelo que eu vi, eu acho que foi em 2015, tô falando de memória aqui do que eu li, né? tá. E acho que foi isso, aí você corrige. Foi um momento que você estava dando aula, né? E estava na universidade. Aí, assim, lendo, estudando ali, eu percebi também que ao mesmo tempo. Assim, eu não imagino o que seja fazer isso, não imagino. E eu vi que ainda estando nessas duas, dentro da universidade, deve ter tido preconceito, ao mesmo tempo você conseguiu. Você conseguiu. Conseguiu. Conseguiu palestras, mesas redondas, por causa dessa transição que você fez, transformação. E eu queria entender, assim, como que foi. Isso deve ter sido um furacão, não sei. Ou então aquilo já. É que, na verdade, a gente lê uma vez, aí parece que foi tudo agora, né? Para você não, aquilo vem, né, como vem a sua vida, né? Fica diluído, mas É uma ainda assim foi lembrança. denso. É, Foi. E você ia falar alguma coisa? Não, eu disse só que eu só complementei o que o Cadu falou. É uma lembrança, Exato. no caso. A gente viveu aquilo, então. Tanto que quando eu olho para alguns recortes, né, do que eu produzi nessa época, do meu próprio TCC, assim, eu olho e fico, caraca, denso, denso. Se eu fosse fazer por agora, assim, teriam coisas que provavelmente eu teria é, mitigado para focar em outras coisas e ficar mais diluído, porque um TCC com quase 100 páginas, é. né, é denso, é forte. Mas foi assim, vamos lá.
O meu curso técnico terminou ao final de 2013. No começo de 2014, eu comecei a dar aula no estado. Mas eu já dava aula de professora voluntária, então parte desses voluntariados, em cursinho comunitário. Dava aulas de biologia desde já de 2013, no começo de 2013. Eu comecei a graduação em 2012, né? Então, bem no começo ali da minha graduação, eu já comecei a dar aula. Aí, em 2015, no meio de 2015, foi quando eu mudei para Rio Claro, para focar mais na minha vida lá. Parei de dar aula no estado, mas continuei com os voluntariados, porque aí eu dava aula em Limeira, então aos fins de semana eu voltava para dar aula em Limeira. E comecei a ser professora voluntária em um cursinho comunitário em Rio Claro também. Então, eu continuei envolvida ali com a parte de educação. Mas, com a minha mudança para Rio Claro, que eu comentei lá em 2015, que eu comecei as experimentações de gênero. E aí, a partir dali, eu falei, cara, eu sou uma pessoa que eu me entendo, a partir desse momento, uma pessoa a gênero. Ou seja, que não me identifico com gênero nenhum. Por quê? Eu tô me experimentando, eu tô conhecendo. Visto que 2015 eu tinha 22 anos. Então, por 22 anos foi me imposto ser do gênero masculino. E assim, busquei ao longo desses 22 anos algum lugar dentro da masculinidade que me coubesse e eu não achei lugar nenhum. Então, eu me senti assim, uma coisa, no lugar de coisa assim, uma quimera, um monstro, algo assim mítico. E nem sempre é algo mítico no lugar de horror. Mítico no lugar de Sim. fantástico. Mítico no lugar de criatura que foge das normas biológicas, porque foi me incubado de ser, né, esse ser humano que vive a masculinidade, e pra mim não era. Então eu tava fora dessa norma. Tipo, isso não me cabe, mas até então não sabia que dava pra ser, né, uma mulher trans, uma travesti, enfim. Aí eu fiquei de 2015 até 2017 nessa vivência, e aí ela foi crescendo cada vez mais para um lugar de feminilidade. E aí que eu comecei a pensar, cara, eu trabalhei com educação, com enfermagem, que são formações que quando você olha, a maioria dos profissionais são mulheres. Para enfermagem, quando você olha educação básica, a maioria das pessoas educadoras Sim. ali são mulheres. Aí eu percebi que os meus gostos, eles iam para esses lugares, mesmo quando eu não fazia um esforço ativo. As pessoas na faculdade, onde eu tinha certa liberdade, porque era uma outra cidade que os meus pais não tinham vínculo, então eles não iam para Rio Claro. Então, assim, lá era o meu lugarzinho, era o meu forte. As pessoas reconheciam em mim uma feminilidade, uma mulheridade, melhor dizendo, que muitas vezes nem eu mesma na época reconhecia em mim. E aí eu comecei a me sentir confortável com aquilo. E aí foi em 2017 que eu olhei e falei, não, a partir daqui eu atendo por Gabriela Naomi, né? E vamos aí viver essa loucura. A parte Então, estética, por exemplo, roupas e tal, desculpa te cortar, você já não, tinha mudado? parcialmente, eu ia incluindo peças. Então, tipo, o cabelo Black Power grande eu já tinha na época, porque eu fui deixando crescer. Mas vez ou outra usar um batom, vez ou outra usar uma saia, usava brinco de pressão porque eu não tinha orelha furada. E experimentando coisas, sair pra dar rolê, às vezes tipo, eu ia pra uma festa e me apresentava com um nome feminino qualquer. Ah, qual que é o seu Ah, nome? Amanda. Angélica, e vamos ver o que que vira. Teve uma vez que eu fui numa festa e eu tava assim com de uma forma bem andrógina, com elementos masculinos e femininos. E alguém chegou na festa e me perguntou qual que era o meu nome, e eu falei o meu nome da época, né? O meu nome antigo. E aí a pessoa olhou e falou: Você é uma mulher muito bonita pra ter esse nome. E foi embora. E aí eu fiquei. Ok, dá pra viver. Então foi um momento pra mim que ele foi muito de experimentações minhas. Então, por exemplo, até hoje, até hoje são processos muito meus. Então, eu não sou uma pessoa que gosta, sei lá, sejam pessoas ao meu redor, seja a própria estrutura da moda, que agora que eu vivencio a mulheridade muito mais, né? A estrutura da moda, ela sempre quer ditar o que você pode e o que você não pode usar, e pra mim isso não funciona. O que funciona é eu olhar e falar, isso faz sentido pra mim agora? Não faz. Tipo, constantemente eu tô mudando meu guarda-roupa e por isso que eu sou viciada em brechó, porque tem coisas que eu quero comprar e coisas que, sei lá, que as pessoas usavam há 20 anos atrás. sim. Ou você vai comprar vintage pagado, tipo assim,
3 vezes o que você pagaria numa roupa cara já atualmente, ou você vai no brechó e dá sorte de achar Sim, coisas mágicas lá dentro. Eu sou muito brechoseira, mas essa questão de mudanças estéticas, elas foram graduais nesse período, mas muito mais nesses momentos que eu tinha em Rio Claro, fora da vivência com os meus pais, do que eu tinha lá na própria cidade, né? Mas ainda assim existia, porque assim, vez ou outra, um dos meus pais, minha mãe ou meu pai olhava e falava, ah, mas você tá diferente. Ah, porque essa faculdade tá mudando sua cabeça. Porque aí até a forma de me expressar sobre algumas coisas, né? entendo. E aí, ao mesmo tempo, dentro da graduação, aí quando eu penso nesse. Então, você imagina toda essa questão acontecendo sobre a minha essência, e aí o rolo compressor da universidade passando ao mesmo tempo. Então, assim, era como se eu estivesse tentando andar com um carrinho daqueles de golfe no meio de um tornado. E esse tornado durou muito tempo, mais do que esses 2 anos intermediários de experimentações de gênero, né? Mas foi durando aí e vem durando até hoje, mas atualmente eu tenho muita mais estrutura. Eu não tô mais enfrentando um tornado dentro de um carrinho de golfe, eu tô enfrentando um tornado dentro do Monster Truck. Então, do tipo assim, cara, Sim, você ainda é tá um mais tornado. protegida, né? Exato, ainda é um tornado, mas eu tô com mais, né, proteção, tô com um equipamento mais adequado para encabeçar isso. Mas na graduação, eu acho que de certa forma muito o olhar dos professores, por ser muitas vezes muito academicista, eles olhavam assim, ah, para mim não interfere quem você é, eu só me interessa o que você produz. Então, por exemplo, esse professor de sistemática, que eu fui monitora dele, pra vocês terem noção, ele era um professor que é de temperamento muito difícil, até hoje, um temperamento muito difícil, uma pessoa sistemática que trabalha com sistemática. Então, vocês imaginem. E assim, ele nunca errou pronome meu. Nunca. Tipo assim, eu mandei um e-mail pra ele, eu já era monitora dele, falei, professor fulano, boa tarde e tudo mais. Queria avisar uma coisa. Porque também não fui pedir, eu fui notificar, né? Tem esse negócio também, que eu não sou muito de pedir, eu sou de notificar. E aí eu falei, avisando que a partir de agora eu atendo por Gabriela Naomi, gostaria pronomes femininos e assim por diante. Espero que isso não interfira nas nossas relações profissionais, mas entendendo que a partir de agora isso faz sentido. E ele me respondeu, beleza. E a partir daquele momento, sempre no feminino, nunca nem engasgou, nem enrolou nada, foi tipo super natural. Para outras pessoas ainda era meio bicho de 7 cabeças assim, mas não dialogavam, outros procuravam perguntar. E aí foi aí que eu comecei a crescer, né? Porque eu comecei a olhar para isso com um olhar de curiosidade sobre o próprio processo de transicionar, mas também sobre mim mesma. E aí foram 2 formas de estudar, né? Eu me estudei, mas eu também estudei todo esse processo. Né? Então, por isso que, inclusive, meu TCC ele foi uma autobiografia, né? Ele foi uma forma de eu estudar o processo pelo qual eu estava passando. É como se a gente Então, como se fosse uma planta estudando o próprio processo de fotossíntese que ela sim, vivencia, saca? sim. Então, peraí, a questão política, né? Não que você vai pedir voto, né? Política social. Ela Política vem, social. então, depois do início dessa transformação, dessa transição. Ou você já tinha isso, entende? Você já tinha isso na sua Foi cabeça, de construído. participação de movimentos e usar Exato. essa pauta no movimento e tal, antes da Ela, então, ela transformação. ela foi sendo construída. Por quê? Primeiro eu tenho a percepção de ser uma pessoa negra, né? Então, por mais que eu percebesse que eu era uma pessoa escura, diferente das pessoas claras que vivenciavam ao meu redor, eu não tinha uma noção ainda de que eu sou uma pessoa preta, uma pessoa afro-brasileira, e o quanto essa minha característica fenotípica, ou seja, a minha característica externa, né, interfere ou é interferida, né? Isso é esse caminho de mão dupla, interfere e é interferida por questões históricos, sociais e culturais. Então eu já estava dentro desse processo de percepção político-social. Aí vem a questão de me perceber quanto uma pessoa LGBT, e aí também foi ficando cada vez mais intenso esse processo. E aí a transição de gênero, ela vem em seguida pra, tipo assim, encorpar tudo isso. Então é como se fossem ondas que vão se amplificando. Então, ao invés de serem ondas que chegam numa praia e elas se encerram ali na areia,
Esse é um processo outro de ondas que vão se amplificando e vão se amplificando porque elas vão encontrando outros impulsionadores no meio desse processo e não estruturas que freiam a velocidade dessa onda. Então, assim, quando eu vou me percebendo com outras características, eu começo a olhar para mim mesma quanto um desses elementos que transforma e é transformada pelas questões históricos, sociais e culturais. E aí que começa a ficar. Perceba a confusão que é a minha cabeça. É exatamente isso, de muitas vezes olhar para as coisas e não apenas me ver quanto alguém que está sendo sujeita a isso que acontece. Então, a esses processos históricos, sociais e culturais. Mas eu também me vejo quanto transformadora desses processos. Sim, Então, tipo, é igual eu sempre falo nas minhas palestras dentro das empresas, do tipo assim, cara, quando uma pessoa trans, negra, de origem pobre, cabelo afro, nariz redondo, estaria aqui falando com vocês, sei lá, às vezes eu vou falar com um quadro executivo de uma empresa. Quando que isso aconteceria há 10 anos atrás? Há 20 anos atrás? Então, eu estou sendo um marco transformador desses processos. Mas ainda assim, quando eu vou num lugar e eu enfrento resistência, porque lá vai a militante, lá vai querer lacrar e não sei o quê, esses processos também estão me transformando. Quando eu tenho que adequar a minha linguagem para falar qual é a minha mensagem, né? Então, sim, entendi. Olha, é um eu processo vou, bom. Gui, antes de pular para a empresa, porque eu acho que você fala, essa sua parte de inclusão é muito interessante e importante, acho que para todo mundo ouvir. Eu queria te perguntar uma coisa mais pessoal, e aí, Gui, se você quiser também, Claro. antes de mudar de assunto, você faz pergunta. É, eu Ok. conversei com dois alunos para me preparar aqui para a entrevista. Eu quero agradecer o Léo e o Davi. E duas coisas que eles falaram que eu já pensava em falar, mas eu ficava com medo do jeito que eu ia falar, entendeu? Não, E aí eu tranquilo. cheguei vendo no seu texto e eles falaram um pouco. O primeiro, é assim, eu assim, por ser negro também, muita coisa que eu tinha, o que o impacto do racismo me deu em mim foi muito na raiva. E aí eu lendo o seu texto, vendo você falar, eu não sinto raiva, mas eu senti mais tristeza e solidão, que é um assunto que por exemplo, o Léo falou pra mim, ele é um trans masculino. Ele tem às vezes medo de falar porque pode apanhar no metrô, sabe essas coisas? Sim. E eu família e tal. É, para você, da parte difícil Hum. desses sentimentos, né? Qual seria os sentimentos que você sentiu mais forte, o peso, tristeza, raiva, depressão, enfim. E uma outra coisa que eu acho contraditório, que o Davi me falou, deu um nome mais técnico que eu já esqueci, passabilidade. Assim, eu senti que Sim. existe dentro do próprio grupo, muitas vezes, o ser humano é preconceituoso, assim, independente de, enfim, que às vezes há uma dificuldade de entrada dentro do próprio movimento, Sim. né? Essa contradição, não sei se isso é uma contradição, eu queria, na verdade, você tem que dizer, não sou eu. Como que você vê esses dois pontos, assim, né? Justamente para jovens que estão na faculdade, que às vezes estão. Ou então são jovens que querem se encontrar e querem, às vezes, uma ajuda, enfim, de quem passou por isso, né? Esses dois pontos, o sentimento e essa coisa difícil do própria dificuldade, o embate dentro do grupo. Perfeito. Então, acho que a questão dos sentimentos, inclusive, é até pauta de terapia ainda, porque para algumas coisas eu ainda sou resistente, inclusive, dentro do processo terapêutico, para conseguir me conectar com alguns sentimentos. Então, que no meu TCC fica muito nítido ali, assim, tem muita tristeza, mas tem muita raiva. Ali dentro tem muita raiva. Mas, após um tempo, eu aprendi a lidar com a raiva e usar ela de uma forma muito mais sagaz. Nesse último trabalho meu que eu saí, inclusive, eu falava pra minha chefe que eu era uma pessoa. Eu vou lembrar da palavra certa, mas assim, você tem que aprender a utilizar a raiva como ferramenta, porque ela é como a dinamite. E assim, dinamite não é ruim e nem boa. Dinamite, ela é o que é. Se eu utilizar ela num processo de abertura de túneis para facilitar a locomoção de pessoas, as dinamites são positivas porque eu estou utilizando elas como ferramenta para abrir caminhos. Mas se eu uso ela para explodir, né, a casa de uma pessoa que eu não gosto, ali a dinamite está sendo uma ferramenta negativa porque eu estou Sim. usando
de uma forma, enfim, para criar gerador de sofrimento. E a raiva, eu comecei a olhar para ela dessa forma. E a arte me ajudou a lidar com a raiva, porque na arte, quando eu expressava a minha raiva, por exemplo, num palco, num set muito potente, com músicas de letras muito fortes e muito pesadas, a galera olhava e falava: Cara, você é fera. Aqui pode falar palavrão? Não sei se pode Foda. falar Aham. palavrão. Puta que pariu, Você é pode. foda, você toca o terror. Caramba, você fez um showzaço. E aí eu comecei a ver que ali eu conseguia extravasar a raiva. Eu botava umas performances no palco, assim, que a galera saía com o cabelo arrepiado. Saca, assim, do tipo, teve uma vez que eu fiz um show de 50 minutos. E foi 50 minutos de paulada, falando de genocídio da população negra, falando de transfobia, falando da minha realidade. Do tipo assim, cara, vocês estão me vendo aqui nesse evento, e essa semana teve dia que eu tinha dinheiro pra comprar só uma refeição. E a galera ficou assim, assustada, né? E ao mesmo tempo a galera saiu assim, me agradecendo por aquilo. Tipo, cara, a gente não imagina, a gente não pensa e não sei o quê. Mas pra mim tem um lugar muito da tristeza ainda. De olhar pra algumas coisas e pensar. E aí eu sempre falo pras pessoas que é um sofrimento muito grande de você estar lúcida, né? E muito lúcida, principalmente que eu trabalho com diversidade, né? Então tem coisas que eu olho para aquilo e eu falo, cara, eu entendo que isso daqui não é uma questão individual. Então muitas vezes de uma pessoa me olhar de uma forma assim, como se eu fosse algo asqueroso andando no transporte público, ou ouve a minha voz e fala, nossa, até você abrir a sua boca, eu nem imaginava que você não era mulher de verdade. É umas coisas assim, como se eu, ali naquele momento, eu acabei de virar um desenho 2D. Juro, às vezes Uhum. eu sinto que eu virei um Pokémon. Isso mexe com você E ainda aí, hoje, ainda mexe isso. acontece, mexe porque vem para um lugar que eu entendo que ele não é individual, ou seja, não é uma questão daquela pessoa comigo. É uma questão social, é uma questão de elementos sociais que aquela pessoa não teve acesso, seja por não estar presente no dia a dia dela, seja por ela não ter privilégio de ter um momento de refletir, de filosofar sobre as formas de ter a vida. E aí eu olho pra isso e penso, não vai adianta eu olhar pra essa pessoa e xingar ela de tudo quanto é nome que eu tenho pra xingar e eu tenho um repertório de palavrão muito grande, Gente, né? Não adianta, porque isso é uma questão social. E aí eu também olho que muitas vezes não vai se resolver. Porque aquela pessoa é só mais uma de, sei lá, quantas que eu pego no transporte público por dia, né? E aí a tristeza ela vem de um lugar ou outro, que eu falo muito com a minha psicóloga, que parece que a tristeza ela vem embasada, ela vem referenciada. Porque aí eu começo a pensar em Lélia Gonzalez, eu começo a pensar em Bell Hooks, eu começo a pensar em tantas outras pessoas, tantas coisas que eu aprendi oralmente com pessoas mais velhas que eu, sejam pessoas trans, pessoas negras, mulheres. E aí eu olho pra isso com uma tristeza de tipo, cara, eu estou movimentando, eu sou este ponto que, mais do que, não apenas sendo atingida pelas questões históricas, sociais, culturais, eu também estou atingindo essas questões e gerando uma mudança. Então, muitas vezes as pessoas falam isso e eu falo, né, por exemplo, dessa questão, nossa, nem pensei que você era uma mulher de verdade, e eu olho e falo, pois é, e você imagina, né? Eu tenho a voz grossa, a Alcione, a cantora Isa, e aí a pessoa fala, nossa, nunca tinha parado pra reparar, e de repente expandiu a cabeça dela. Mas muitas vezes eu não quero ser essa pessoa que tem que explicar, que tem que sim, educar. E isso vai é, gerando um sentimento de solidão, porque sempre parece que você está num lugar de outro, né? De coisa. De. Você vai num zoológico e vê os animais andando livres pelo zoológico, e você olha e fala, ai meu Deus, um cisne! Né? Tipo, mas eu não sou um cisne, eu sou uma pessoa como outras pessoas ao meu redor, só com características físicas diferentes, né? E aí, sobre as questões que você trouxe, né, de passabilidade e dessas próprias interações, isso é uma. Tudo isso que eu falei antes é até uma ilustração do que a gente vai ver. Então, tem né, alguns processos e eu gosto de jogar luz sobre dois. O primeiro é, quando você está dentro de uma sociedade que é discriminatória, uma forma de você se reafirmar dentro dessa sociedade é gerando discriminações. Por quê? Quando você discrimina, você está seguindo a norma dessa sociedade. tá Ou reproduzindo. seja, oi? Não, mas você tá reproduzindo o que ela. Você nasceu Exato. vendo. Sim, e aí muitas vezes você não está produzindo aquela violência, você está reproduzindo. Qual é a diferença? A produção
da discriminação, ela se dá quando você está num lugar de privilégio social, e aí você produz a discriminação para fortalecer o seu lugar de privilégio em detrimento daquele que está no lugar de marginalidade. Isso você produz essa força porque ela vai, né, reforçar o seu lugar de pertencimento. Quando você reproduz, você está, né, engrossando um couro, né, ali de um coro de vozes, mas falando de características que te colocam para baixo e não para cima. Então, quando, por exemplo, uma pessoa negra fala de uma frase racista, então do tipo assim, eu, quanto pessoa negra, também sou contra cotas. E aí traz várias falas naquele sentido. Ela não está produzindo racismo, porque ela não está tendo um lugar de destaque. Sim, ela está reproduzindo algo que está jogando mais paz de terra em cima dela, colocando ela para baixo em detrimento de outras pessoas. E isso vai acontecer quando mulheres falam frases machistas, quando pessoas LGBTs falam falas LGBTfóbicas e assim por diante. E existe um lugar outro, isso eu tô falando quanto questão estruturação social, né? Então isso é coletivo, essa percepção. Mas existe um lugar individual que é quando você despista. Então, do tipo assim, alguém aponta pra você e fala, mas você é neguinho, e você aponta, mas ele é mais neguinho do que eu. Aí você tira o foco de você. Isso é ferramenta de sobrevivência também. A É, gente tem aí as mamães lontras que dão os próprios filhotinhos pro predador comer, né? Pra conseguir sobreviver, porque ela olha e fala, cara, antes morrer esse filhotinho e eu conseguir produzir mais filhotinhos, do que morrer eu, e aí esse filhotinho fica sem mamãezinha pra cuidar, ele também vai morrer de qualquer jeito, e não tem mais prole, porque eu morri, né? sim, sim, Então, sim. a gente tem nessa ferramenta de sobrevivência. Então, eu procuro olhar para as pessoas desse olhar. Óbvio que a gente vai ter pessoas que são mal intencionadas. A gente vai ter um monte de gente que é completamente alienada e que fala umas maluquices aí que você olha e fala assim: Mona, você só pode ter comido cocô no seu café da manhã, porque você não tá se pondo no seu lugar. Né? Você se olha no espelho e você tem um devaneio, porque uma coisa não condiz com a outra. Acontece? Acontece. Mas eu, na minha experiência que eu tenho de trabalho e de vivência de espaços sociais, as pessoas elas têm receio porque parecer menos inteligente ou estar num espaço de aprendiz, para muitas pessoas é absurdo. Então elas preferem estar no lugar de donas da razão, da desinformação, da descrença, de um lugar assim de falar as palavras nítidas, as pessoas preferem bater no peito com orgulho de serem burras do que aceitar que em alguns momentos elas precisam aprender, de que em alguns momentos elas precisam ouvir. Mas, quando você chega num lugar onde você não também se comporta como detentor de todo o saber e de toda a luz do universo, porque eu estudo isso e eu sei tudo. Gente, eu trabalho com essa temática há 7 anos? Que é 2024. 7 anos. 8 anos, mentira. 8 anos, olha, Jesus Cristo, 8 anos, socorro. Mas, vamos lá, eu trabalho com 8 anos e a cada dia eu descubro coisas novas. Eu aprendo coisas novas, né? Eu aprendo muito de forma oral. Então eu vou para uma roda de conversa, eu ensino, mas eu aprendo horrores, aprendo muito, escuto várias coisas que me transformam, que modificam. Então é chegar num lugar com a proposta de trocar, não com a proposta de colonizar e evangelizar. E aí Sim. a gente vai ter processos tipo, mas peraí, você tá me chamando de burro? E aí a gente vira um lugar que é de troca, vira campo de guerra, Sim, né? eu entendo. É. Sabe, é uma coisa louca, porque quando você está falando, assim, você terminando a faculdade, trabalhando 8 anos, né? Com isso, vai trabalhar mais muito tempo ainda, daqui a pouco você está falando, são 18 anos, né? Sim. Mas quando você está na faculdade, às vezes você estar lá já faz. Na faculdade você ainda não. É uma carreira, mas não é o seu trabalho no sentido de você ganhar seu dinheiro lá e tal. Você está construindo tá construindo carreira ainda, sem ter a carteira de trabalho, né? No trabalho é Sim. diferente. No sentido assim, quando você está na faculdade, eu vou tentar me explicar, eu já comecei errado aqui. Só de você estar, por exemplo, ali, ser uma mulher trans, você já representa muita gente que às vezes está com a cabeça nisso, mas não tem a coragem ainda ou não está bem para fazer.
Então, só de você estar lá já é bom. Se você está lá incluso, já é bom. Quando você está na empresa, se você estiver lá e, e não estiver participando, entendeu? Ganhando lucro, sentado lá e dizendo que tem que ser assim, entendeu? Talvez vocês não é não é a mesma coisa, não é a mesma jogada, né? Qualquer minoria ela tem que estar ali para limpar o chão e para ser CEO, entendeu? Assim, usando todos os estereótipos de empregos óbvios assim que a gente faz. E então assim, a gente da empresa é diferente a filosofia de como você tem que atuar do que quando você está na universidade, assim, ou não é? No fundo é a mesma coisa. Entendeu a minha pergunta? Ou eu enrolei demais? Não, eu entendi, porque de fato é diferente, né? Dentro das empresas, o que vai ditar é o lucro. Na universidade, você consegue olhar para as pessoas e falar, cara, o que eu estou produzindo aqui é conhecimento, independentemente de você conseguir vender isso ou não. Isso é do tipo para o crescimento da humanidade. Dentro das empresas, não existe crescimento da humanidade, existe crescimento do lucro. E aí, se você consegue incluir dentro do crescimento do lucro esse crescimento da humanidade, arrasou. Mas, tipo Ótimo, assim, né? Atingiu o do tipo assim, patamar, ai, né? benefício, ISD, ai, é ISD, ai, que loucura isso. Às vezes você olha e fica assim, né? E aí esse é um problema que eu, individualmente, eu quanto pessoa, tenho dentro da maioria das empresas, que chega uma hora que começa a entrar em conflito ético com quem eu sou. E aí é o momento que começa a dar chabu, né? Por quê? Porque chega um momento da cobrança do que é para o lucro, e aí, por exemplo, eu olho para as pessoas e falo, cara, a gente consegue crescer, por exemplo, chega para mim, queremos crescer no índice de bem-estar de pessoas LGBTs. Muitas vezes as pessoas querem uma solução que seja do ponto A ao ponto B. Tipo assim, e Pode tipo só dar um assim, exemplo, assim, eu não entendi. deixa eu só pôr o gato no chão. Vai pra lá, filho. É, Deixa eu achar aqui um exemplo. É que eu fui consultora, tem exemplos de negócio, assim. Então, por exemplo, queremos aumentar o bem-estar. Então, teve uma pesquisa de bem-estar de pessoas. E aí, quando faz lá os recortes de diversidade, as pessoas LGBTs são as que estão mais insatisfeitas com o ambiente de trabalho. Aí, se você entrevista essas pessoas LGBTs, o que elas vão falar? Ah, eu acho que a liderança tem vieses na hora de lidar com pessoas LGBTs por causa de preconceitos e pipipipopopó. Aí, a empresa espera de pessoas que trabalham como consultoras de inclusão e diversidade que você chegue com uma receita, tipo assim, um miojinho, 3 minutinhos, e você vai melhorar o bem-estar das pessoas LGBTs aqui dentro. Só que eu posso um dia chegar e falar, sim, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos dar brinde pro pessoal, vamos dar férias, vamos dar, sei lá, day off, vamos. E aí a gente começa a inventar esse monte de ferramenta corporativa, que na verdade é jogar glitter no chicote que vai Twitter. açoitar suas costas. É jogar glitter no chicote que vai açoitar suas costas. Eu, Gabriela Naomi, eu olho para essas pessoas que vêm e fazem, por exemplo, o que elas estão fazendo ali é praticamente uma denúncia, né? Quando você faz entrevistas e elas vêm falar, ai, porque a liderança faz isso, porque a liderança faz Elas são aquilo. sinceras, você acha? Em sua Eu maioria? Existem pessoas que sim, mas tem pessoas que elas nem sequer respondem esses formulários, de tão receosas que elas têm de sofrer algum tipo de violência. Então, existe um lugar ali ainda que a gente não consegue atingir, justamente porque muitas coisas são rápidas demais e você não consegue criar confiança. Confiança você não cria de um dia para o outro. Não. Confiança você não cria com uma campanha onde as pessoas postam 4 fotos, fazem 5 comentários e aí tipo, isso daqui foi a melhora do ambiente. Não. Para confiança acontecer, as pessoas têm que olhar e aí dentro ali, né, do que cada pessoa vai considerar para si um elemento importante de fortalecimento de confiança, mas que, no geral, a gente pode olhar e falar: a gente precisa de constância de ações, de efetividade de ações, e a gente precisa de diversidade de ações, ou seja, que seja para diversos focos ali, né? Então a gente precisa de ações que sejam multifocais. Só que você não consegue ter constância com ações que são pontuais. Você não consegue gerar
remédio se você não entende o que é que tá causando a doença. E aí acreditar que o meu problema é porque o meu gestor é um homem branco hétero. O problema não é esse. O problema muitas vezes é que meu gestor não sabe como lidar com uma pessoa LGBT. Então o problema é a falta de conhecimento para lidar com uma pessoa LGBT. E não o meu problema é o gestor. Só que as pessoas não Você tá conseguem olhar dizendo, isso. então, que você tem que atuar mais em cima do gestor do que dos empregados. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim, mas tem algumas vezes que é o contrário. Então, por exemplo, teve um case que as mulheres da empresa, no geral, tinham medo de ter filhos. Mesmo tendo lideranças que eram mães, lideranças que eram pais e que tinham diversas políticas de, tipo assim, de suporte para pessoa que quisesse ter filho. Tipo, você, colaboradora, pode ter filho, né? E aí o que acontecia? Na real, era um medo da sociedade, porque a gente vê tanto dado falando aí de mulheres que são demitidas, mas esses dados não eram corroborados dentro dessa empresa específica. E aí o que a gente precisava fazer? Fortalecer essas mulheres. Né? Do tipo assim, entendo que esse medo existe, ele é real fora daqui, aqui dentro ele não é. A gente tem dados, a gente tem pessoas que podem aqui corroborar, e o que a gente precisa fazer? Fortalecer essas pessoas, né? Para que ali elas se sintam confortáveis, porque muitas vezes as mulheres se sentiam oprimidas, e aí você ia perguntar, mas você quer ter filho? Não! E aí do tipo, Mona, então por que que você tá com esse nervoso na cabeça? Né? Qual que é Mas esse essas negócio coisas. aí? Então são multi-exemplos. Então aqui para você eu trouxe 2 exemplos dentre vários. E o que a gente precisa para lidar com tudo isso? Tempo. Por quê? Aí eu tenho que ouvir, por exemplo, eu tenho que ouvir essas mulheres, eu tenho que ouvir essas lideranças dessas pessoas que teoricamente seriam os problemas, né? E que aí seria mais fácil cortar. Então, a gente demite. E do tipo, não, escuta o que essa pessoa tem pra dizer. Eventualmente vai falar abobrinha? Eventualmente vai falar abobrinha. Mas aí você vai olhar e a pessoa vai falar assim: cara, eu não tive tempo nem sequer de ler o material. Porque eu tô aqui de trabalho, porque eu tô aqui de demanda e eu não consegui ler o material pra entender o que era pra fazer. De repente já enfiaram mais 5 demandas e não sei o que. As pessoas estão pedindo pra desacelerar e você tá querendo criar um programa de 6 Você tá meses com o mais. objetivo de explodir a bomba do negócio. Então, esse é o momento que eu começo a entrar em parafuso e eu começo a bater de frente, que é do tipo, cara, você tá me pedindo pra acelerar, as pessoas estão pedindo pra frear. Se você acelera com pessoas pedindo pra frear, o que você faz? Você atropela pessoas. Uhum. Sim. E aí a gente vai gerando ações que não têm efetividade. Então existe uma pressa, existe uma correria, uma loucura, assim, esse exagero de tudo é urgente, tudo é pra ontem, tudo é, né, assim, correndo. As pessoas não conseguem olhar pra essa questão de, cara, você consegue produzir 1.000 latinhas de refrigerante em 1 minuto. Você não consegue produzir 1.000 pessoas pensantes, críticas, que consigam olhar para as coisas ao redor em 1 minuto. Pessoas não são latinhas, pessoas não são embalagens, pessoas não são massinha de modelar. E tipo assim, eu olho para mim mesmo e falo, cara, eu sou uma educadora porreta. A melhor do mundo? Jamais, mas eu sou muito boa no que eu faço. E ainda assim eu não consigo olhar e falar assim, cara, eu vou mudar a cabeça dessas 200 pessoas aqui com uma palestra de 1 hora e meia. Não, não vai. Mas Não tiraram vou. foto e criaram evidências. Exato, tipo, tivemos a palestra, as pessoas estavam É. felizes e bateram palma. A gente teve aqui uma pesquisa de satisfação após a entrevista e deu aqui 98% de satisfação. Agora a gente tá estourando a boca do balão. E tipo, bicha, teve gente que votou que gostou da palestra porque achou meu cabelo bonito. Então, tipo assim, não dá, sabe? Então existe esse lugar outro. E que aí eu vou falar que muitas vezes falta, que é justamente subjetividade. Quando você persegue a objetividade a todo custo, é assim, malemar você está interpretando gráficos de uma forma qualitativa, com qualidade. Sim, sim. Tipo É isso aí. assim, e aí, pode falar. Não, eu ia botar o Gui na conversa aqui, Guilherme. Você não. Nunca, nesses montes de lugares que você passou, você achou que você fez muito trabalho inútil? Ou trabalho muito raso? Ou não? Trabalho raso. Ou seja, assim, muita Assim, demanda que às vezes a maior parte elas só serve pra, sei lá, Encher linguiça.
É, Decorativo. Você olha e fala, cara, colocou uma samambaia aqui, dava praticamente no mesmo. Então, no último, acho que um pouco disso, porque eu tava trabalhando na coleção de fungos. Aí eu pensava, qualquer um consegue fazer isso daqui que eu tô fazendo. sim. Mas que- de- tirando isso, eu acho que eu nunca senti isso porque eu sentia que eu colocava informação ou eu ia até demais. Me aprofundava até demais em uma coisa que não era, que eu via que não era pra mim, Sim. né, nessa questão. Mas acho que tirando isso, essa sensação eu já senti em outros lugares, principalmente em grupos. Tipo, de estar num grupo que você percebe que tá todo mundo ali só O enrolando, estar. Tipo, você olha e fica. só o estar, não tá o presente, no caso. A pessoa não tá atuando, não tá, assim, muitas vezes Dando que você fazendo ou uma outra atividade. pessoa vai fazer a atividade, né? Assim, apostando Isso, que vai alguém fazer, né? No lugar dela, né? isso, Assim, exatamente. É, isso que a gente fala nesse caso é muito de olhar para as coisas com. Entendendo o seu papel dentro daquilo. Então, quando você olha, por exemplo, o que eu trago aqui é de uma pessoa que é muito cri-cri? Sim, eu sou muito cri-cri. Mas também eu consigo olhar para essas coisas e falar, cara, o quanto eu também estou sendo contemplada por essas ações? Porque se você pensa, são cinco, né? A maioria das empresas aqui trazem cinco grupos de diversidade prioritários para trabalho: cor e raça, gênero focado principalmente em mulheres, aí o LGBT como um todo de pessoas com deficiência e de gerações. Cinco grupos. De cinco, eu até agora faço parte de três e tô perigando fazer parte de quatro, porque eu tô aí no processo de conseguir um lugar pra fazer o acompanhamento pra neurodivergência. Porque vocês já perceberam que a minha cabeça não funciona, né? Assim que você olha e fala, ai, que isso é muito neurotípica. rápido, parece. Então, eu olho para as pessoas e falo, eu não posso me autodiagnosticar e falar que eu sou neurodivergente. Mas qualquer pessoa que olhar para mim e falar que eu sou neurotípica, não é possível, né? Então, mas assim, até agora, de cinco, eu participo de três. Então você imagina, eu faço um trabalho, mas eu também me coloco dentro daquele lugar e falo o quanto eu sinto que isso que eu tô produzindo vai gerar uma mudança que de fato me atinja. Eu sou Sim. praticamente já um grupo controle dentro das coisas que eu tô criando. Se eu tô criando uma coisa que eu tô olhando pra aquilo e falo, cara, isso daqui eu tô fazendo pra encher linguiça e pra galera tirar foto. Já teve momentos que eu tive que fazer porque era o que eu estava sendo paga pra fazer? Sim. Mas aí é esse que é o momento que você olha e fala, cara, tô sendo paga pra fazer. Minha motivação está sendo aqui apenas ganhar meu dinheiro e não de fato fazer um projeto que vai gerar mudança real. Ganhar dinheiro, eu posso ganhar dinheiro em outros lugares fazendo outras coisas. O pessoal até fala que eu sou a Barbie Profissões. Então, tipo assim, cara, se eu for ali fazer um curso de reciclagem de enfermagem, até voltar a trabalhar em hospital, eu posso. Posso Sim. procurar trabalho em sala de aula, ver se tem aí cadastro para professor efetivo no estado, efetivo não, professor substituto no estado e essas coisas. Então, tipo assim, eu posso viver de outras coisas. Mas atualmente eu tenho acreditado muito na minha possibilidade de gerar mudança nos lugares trabalhando com inclusão e diversidade. Então, se a minha motivação ela está em projetos que gerem mudança e não em ganhar dinheiro, quando começa isso, tipo, tem que fazer porque você tem que pagar suas contas, eu começo a entrar em sofrimento. Eu começo a entrar em pinel, assim, eu sinto que a minha cabeça começa a sair faísca. Tipo assim, às vezes parece que eu vou olhar pra câmera, olhar no espelho e vou ver literalmente fazendo Sei, sei, né? Tá! tudo solto, desencapado dentro da cabeça, um fio encostando no outro, o olho piscando sozinho, essas coisas assim. Vai pirando, né? Vai Vai, enlouquecendo vai dando mesmo. curto. Sim. Não, muito bom. É porque passa muitas coisas assim na cabeça, né? No caso, porque eu já percebi que uma coisa entre a gente que é comum, que eu também sou assim. Eu não paro nunca de pensar nas possibilidades em tudo
que eu posso fazer. Tanto que o Cadu fala que eu sou meio, pelo menos nesse período da minha faculdade, eu fui muito pioneiro Uhum. Sim. nessa questão. Sempre eu tava de uma área a outra e do nada eu tava em outra, e do nada eu tava em outra de novo. Aí isso sempre aconteceu comigo, porque eu nunca parei quieto. Eu sempre ficava pensando em experimentar de tudo um pouco para conseguir ter uma área foco nessa questão. Sim. Querendo ou não, essa mentalidade meio que mudou um pouco quando chegou no último semestre da faculdade, que a única coisa que pensava era eu tenho que sair da universidade empregado em alguma coisa. Tá conseguindo, né? Estou conseguindo. E ainda na minha área, o que é uma felicidade, É. né? Pergunte Mas, pra Naomi o que é uma felicidade pra ela, porque ela tá conflitando o dinheiro e a carreira desde o início. Numa sociedade que, querendo ela ou não, é capitalista e é assim mesmo, e dificilmente vai mudar. Nem tô falando mal agora, tô só constatando como o sol e a noite, entendeu? O dia e a noite. Onde é sim, profissional, é claro, né? Antes da gente ir para as dicas, a última pergunta. Claro. Onde tá essa felicidade aí? Ou ela não, na verdade, tinha um programa que dizia que felicidade é uma ideia velha. Eu acho interessante. Eu super entendo. E pra mim, a felicidade, ela está. Eu sinto a felicidade quando eu estou trabalhando, quando eu faço projetos que as pessoas olham pra mim e falam, cara, a minha cabeça está confusa. Quando as pessoas, pra mim, quando as pessoas saem com certezas, eu do tipo assim, atingi só 60% do que eu queria. Então isso pra mim não é necessariamente. Tipo, eu não saio infeliz, né? Mas eu também não saio assim Sim, completamente. Caramba, estourando. Eu saio quando as pessoas olham assim e falam, cara, isso mudou a forma de pensar e agora do tipo, não sei mais nada. Porque pra mim é isso, a felicidade ela tá justamente no desconhecido, né? E na eu falo isso pra dúvida. vocês com uma dificuldade e com uma dor muito grande no coração de uma pessoa que tenta achar motivo pra tudo, mas os momentos que de fato eu encontro a felicidade é quando eu olho pra uma coisa e falo, cara, eu não sei. Porque é isso daí que faz atiçar a brasas e voltarem a chamas pra olhar pras coisas com um olhar de interesse. Então, tipo assim, É o eu sinto que. desafio, então? Exato. É o desconhecido. Pra mim, o O desconhecido é desconhecido melhor tem que a desafio, chave né? da felicidade. Exato. Porque não precisa ser necessariamente desafiador. Às vezes pode ser surpreendente. Então, tipo, era algo que eu nem tava botando ali que ia ser um grande quebra-cabeça e de repente surgiu, Uma explodiu e pitada de foi medo, enfim, várias coisas redondo. que pode vir, né? Exato. Porque é no medo que você tem a oportunidade de ter coragem. Isso é uma coisa que eu falo pra todas as pessoas sempre tipo assim, quando eu vejo uma roda de conversa que as pessoas vão demonstrando muito receio no olhar, ou aquele muito cuidado de falar, ai, me desculpa se eu falar alguma coisa, não sei o que, eu falo, gente, relaxa. Porque assim, é apenas em situações de medo que você consegue demonstrar coragem. Porque em situações onde você já tá dominando, que o negócio já tá fluindo pra você naturalmente, não é coragem fazer o mesmo. Não é coragem fazer igual. Você não precisa de coragem. Muitas vezes você precisa, Sim. sei lá, de perseverança, você precisa de insistência, enfim. A coragem você precisa pra enfrentar o desconhecido, É. o novo, pra, enfim, pra fugir daquela rotina, pra quebrar uma norma, pra ir contra o que as pessoas acham que é certo, mas você acredita que não é tão certo assim. Então é ali que você precisa de coragem. É quando o medo bate na barriga. Porque do contrário, a coragem ali, quando em um lugar que ela não é, que não faz você sentir medo, a coragem ela é só uma confiança exacerbada. Sim. Não, muito bom. O Gui acabou de sair daqui, mas vamos para acho que ele deve estar com algum problema na câmera, mas acho que ele está ouvindo. Vamos então. Tá ouvindo? Então, Voltou. se você quiser, tem alguma tá. coisa para acrescentar, senão a gente vai para as dicas para não estourar muito tempo. Não, Ah, não tenho nada muito pra mim. Diga, quer falar alguma coisa? não, é que eu achei que já era o momento de falar o que eu achei que vocês iam perguntar e não perguntaram. Ainda não, no final, calma, já vamos, Tá já bom, vamos chegar lá. beleza.
Então vamos para as dicas culturais, beleza? Então, toca a vinheta que não tem. Tocou. Vamos lá. Aqui eu sempre começo, aí depois vai o Gui, o entrevistado e a entrevistada vai no final, tá? Então você fica como a última, tá bom? Eu vou falar a minha, que eu tinha pensado em uma do Ciência Deriva, eu vi hoje um podcast que eu achei super interessante de colocar como dica. Eu vou pegar o nome dele aqui para colar, porque a minha memória não é das melhores. O podcast eu já até indiquei em outros episódios. Ele é do. Por que não tá indo? Ele é do Café da Manhã da Folha. E hoje eles falaram sobre uma vinda de um que era um manto que estava no museu na Dinamarca. Esse episódio, na verdade, assim, hoje é dia 12. Esse episódio é gravado. Era no dia 12/9. Se você for lá no post do podcast Café da Manhã, eu vou deixar o link também ali para vocês clicarem. Episódio do dia 12, como eu falei, e ele chama A Volta do Manto Tupinambá e a disputa por bens históricos. Eu quero, além de pegar a notícia desse manto, que é o manto sagrado da cultura, dessa cultura indígena, ele debate também na verdade, um colonialismo que muitos dos não só culturais, artefatos culturais, mas biológicos tem um monte. Por exemplo, tinha um dinossauro, o primeiro dinossauro encontrado, a gente até entrevistou, não sei se você lembra, Gui, o... Oi. Ih, fugiu o nome dele agora. O tal... Artyom. Lembra o nome? Fugiu, ao vivo aqui, ó, pegou na ignorância agora. Eu vou lembrar... O primeiro dinossauro. Oi? É o primeiro dinossauro, né? Isso. Lembra o nome do entrevistado, cara? Fugiu. O nome eu não lembro. Eu acho que é Thiago. Não é Thiago. Mas enfim, vamos lá, senão a gente vai ficar aqui meia hora e não vai tocar. Depois eu até escrevo o nome dele na descrição agora para pedir desculpas formalmente. Então, assim, existem artefatos tanto culturais, históricos, etnográficos, biológicos, que ao longo dos anos foram para fora e ali ficaram. Então, nesse caso do Manto Tupinambá, foram holandeses que levaram e estavam no Museu da Dinamarca e ele veio para cá. É óbvio que isso é uma torcida, porque eu não faço parte de quem luta com isso, mas de que isso seja cada vez mais comum. Obviamente não depende só do Brasil, porque o negócio está lá longe, a pessoa tem que abrir mão lá fora, né, para trazer. Mas eu acho que é legal a gente ouvir e pensar nisso. Que a gente tem que. É a nossa história, né? Tá na casa dos outros, a nossa história. Então, enfim. Fica a dica aí, o podcast Café da Manhã sobre o Manto Tupinambá e os artefatos históricos. Guilherme, manda bala. Bem, confesso que eu não tive muito tempo de pesquisar. Então, eu acabei pesquisando. Eu já fazia um tempo que eu tinha feito essa pesquisa de alguns filmes que tratavam sobre. Não filmes, né? Documentários mesmo, que tratavam sobre luta LGBT e tudo mais. E encontrei alguns, até que bem interessantes. Um de 2019, que é Indianara, o nome. Indianara? Isso. E consiste no quê? Ele conta a trajetória de um ativista para combater o preconceito e a intolerância e também a polarização por meio de disputas partidárias e combate a um governo opressor. Eu não entendi. Então ela mostra Fala, desculpa. a luta, a trajetória de um ativista, no caso, para combater o preconceito de início. E essa ativista é uma ativista trans. Entendi. Sabe onde tá, Gui? Na Netflix, em algum lugar? Bem, eu vi que tem para assistir no Telecine, no YouTube, no Globoplay também. E se eu não me engano, tem na Netflix também. Tem bastante lugar, então. Legal. Tem bastante lugar. Maravilha, eu vou colocar aqui, ó, Globoplay. Maravilha. Escrevi tudo errado aqui. Globoplay. YouTube, você falou no Netflix também, né, Gui?
É bem provável. É porque faz um tempo que eu vi. Tá. Tanto que a única coisa que eu lembrava desse documentário é que era um ativista trans que ela combate o preconceito e ela também combate um governo. Então ela passa numa época meio difícil, Sim, pode-se dizer assim. sim. E eu acredito que aqui no Brasil é um roteiro brasileiro, se eu não me engano. Só antes de passar, beleza, Gui, posso passar? Tá, Pode antes de passar. passar pra Gabi, eu vou só falar, eu achei o nome do entrevistado, foi o Tito Aureliano, e ele participou do Uhum. processo da volta desse primeiro dinossauro do Brasil, se eu não me engano, veio da Alemanha. Tá bom? Ah, fica a dica cultural. Se você quiser saber mais, assista o episódio. Né? Hashtag. Eu acho que eu lembrei o nome do dinossauro, mas não lembrei o É, nome mas você dele. falou Thiago, que era com T. Então Ah, você foi. foi. Você tinha uma pista ali. Sensacional. Falando nisso, ó, curta, compartilhe nosso episódio, hein? Não seja mesquinho, aperte todos os botões. Tá certo? Hum, Gabi, a sua dica ou as suas dicas, eu vou vamos deixar aqui lá. no esquema para anotar. Ok, eu sou. As pessoas sempre me pedem dicas, né? Ah, Gabi, eu quero começar a estudar e entender de diversidade. Me fala livro, me fala artigo. E, gente, eu não sou mais tão cabeçuda. No começo eu estudava por livro e artigo, e muitas vezes pra mim ainda era abstrato. E hoje em dia, o que eu faço? Eu estudo de forma oral, eu estudo ouvindo pessoas, claro que eu faço leituras e tudo mais, mas eu sinto que é muito mais enriquecedor quando a gente troca e a gente estuda as nossas bibliotecas humanas por aí. E aí, dentro das minhas indicações, eu procuro buscar coisas que é como se a gente fosse aprendendo enquanto a gente vive, né? E nesse sentido, eu vou trazer uma indicação de uma série da Netflix. Ela é aquele tipo de desenho. Se eu não me engano, ela tem indicação livre. Mas, se você é pessoa adulta assistir, você vai pegar outros tipos de mensagem que Sim. tem ali para diferentes tipos de público. Então é um roteiro que ele é leve, ele é suave, né? Mas ao mesmo tempo ele traz essas diferentes camadas que você consegue pegar ali dentro do enredo da história. Então ela chama O Príncipe Dragão. É uma série super incrível. E por que eu gosto dela? Principalmente para falar de diversidade. Quando você começa ali, você vê que diversos estereótipos de gêneros já são rompidos, estereótipos raciais já são rompidos. Então, no começo, você já percebe que o rei é um homem negro, que existem elfos negros, que existem elfos brancos, que existem mulheres que são guerreiras e homens que são magos, que homens que são pacifistas e mulheres que são mais pé na porta e vamos vencer as coisas. Mas, conforme o enredo vai crescendo e vai desenvolvendo, esses personagens eles envelhecem, mas ao mesmo tempo você vai vendo a riqueza de formas de lidar com as coisas. Então, elas trazem exemplos muito positivos de masculinidade, aonde constantemente homens falam sobre os seus sentimentos, aonde os homens questionam por que que a gente tá entrando nesse lugar e quebrando tudo, sendo que a gente pode conversar, nem tudo a gente vai resolver na base do murro. E que vai muito em confronto com diversos tipos de mídias, aonde o filme de menina ensina como ser princesa e o mundo cor-de-rosa cheio de glitter, e o filme de menino é porrada, pancadaria, tiro, armas e o negócio bélico, assim, que você olha e fala, caraca, a gente tá preparando essas pessoas para serem cidadãs ou guerreiros medievais, né? Então, é muito lúdico, é uma série com temática de fantasia, né, e aventura. E então, mesmo dentro desse cenário, você encontra ali relacionamentos homoafetivos. Tem um personagem transmasculino que apareceu, acho que na terceira temporada, que não é nítido, não se fala, não é aberto, assim, do tipo, ai, o nosso casamento gay. Não, é tratado com naturalidade. Né? Então, tipo, vai ter o casamento de duas mulheres. E as pessoas não ficam, tipo, ai meu Deus, é o casamento da fulana com a fulana. É tipo, teremos um casamento, assim como é o casamento de outros casais heteroafetivos e, enfim, traz muita beleza. E aí, para você olhar com esse olhar de diversidade, você começa a ver que é possível. É possível a gente construir narrativas onde as temáticas são tratadas quanto cotidianas, com naturalidade, com parte do dia a dia. E não do tipo assim, ai meu Deus, os dramas de ser uma pessoa diferente dentro de uma sociedade. Não, ali todo mundo é diferente e é isso que faz aquela narrativa ser linda.
Sim, muito bom. Muito, muito bom. Nossa, maravilha. Bom, Para a gente chegar no final, vou aqui só fazer duas perguntas, aquelas das rápidas. A pergunta mais óbvia para mim é: por que aquela sua monografia autobiográfica, você ainda não começou a escrever, atualizar ela? É óbvio que ela parou em 2019. Você não atualizou ela e não está fazendo um livro dela? Não dá para entender. E queria te perguntar isso e outra coisa. A população, as pessoas LGBT que ia mais, você vendo na escola, a sua experiência lá na escola, na faculdade, olhando para trás mesmo, na Uhum. faculdade e hoje num meio corporativo, ou seja, pessoas adultas mesmo. Então você conseguiu, acho que, enxergar pessoas, né, LGBT nessas três fases ao longo da sua vida. Sim. Você acha que elas estão com elas se sentem mais livres hoje com os ganhos que vocês conseguiram? Tem um monte de problema, eu sei. Mas assim, com esses, você sente que elas estão mais livres? mas à vontade. Mais à vontade, uma boa. Primeiro, né, então, pretendo continuar, mas quando eu entrar no mestrado, então esses daí são meus planos para um futuro próximo, então esse ano eu já tô pesquisando e tentando entender aí mestrados, porque eu quero estudar agora trajetórias da minha vida, né, que aconteceram aí dentro desse processo de transição, principalmente de 2019 para cá. Então eu quero estudar, por exemplo, as relações de amor. O que é o amor? E não apenas falando de amor romântico. Então, do tipo assim, cara, eu quero achar um lugar onde eu tenha liberdade de construir uma pesquisa autobiográfica e o centro do estudo seja o amor. Então eu tô, tipo, procurando o lugar que eu consiga desenvolver essa pesquisa. Você sabe que você escreve lindamente bem, né? Obrigada. Não, Mas eu mas você fico muito sabe, né? feliz. Eu sei. Falta modéstia e tal, né? Tá. Ah, mas muito obrigada. E eu penso em fazer um livro, mas eu não penso em fazer um livro do tipo assim, uma biografia minha. Eu quero construir de fato, então, do tipo, o que é o amor? Pra mim. E aí trazer a minha história, mas também questionar, refletir. Então, do tipo assim, eu me acho uma pessoa normal, no geral. Uma pessoa normal que fez muita coisa aí, mas também tem gente muito, tipo. Porque assim, eu olho pra minha mãe estudou até a quarta série. Minha mãe conseguia pegar um salário mínimo e fazer durar para manter uma casa com 3 crianças e 2 adultos. Para mim, isso é incrível. É bem incrível. Uhum. Isso é fantástico. Eu queria que minha mãe fizesse um livro. Então, aí às vezes eu olho pra minha narrativa e falo, cara, é bacana. Não nego, não vou falar assim, ai, xoxa. Não, é bacana, mas não, fazer um livro só pra contar. Quem sabe um dia, mas por enquanto não. Mas eu quero continuar a pesquisa sim. E sobre a questão que você traz de como as pessoas se sentem, eu consigo ver isso ao longo do tempo e do espaço, como se as pessoas se sentissem mais pertencentes. Cada vez menos as pessoas se veem enquanto extraterrestres dentro da própria sociedade onde elas já faziam parte. Mas isso depende muito ainda da força que cada pessoa tem. Então isso não acontece naturalmente. Então isso não é assim, do tipo, você nasce uma pessoa LGBT, você vai poder viver sua vida. Não. Quem dá a cara a tapa, vai no peito, enfrenta tudo, muitas vezes consegue chegar nesse lugar de ter uma vida mais plena. Mas até chegar nessa plenitude, cara, você tem que se jogar dentro do liquidificador rodando. E aí você Uhum. entende que eu não posso olhar pra todas as pessoas e falar assim, ai, cara, o normal da sua vida é ter que se jogar dentro do liquidificador rodando pra que um dia você seja feliz? Não é. Tem gente que não vai querer se jogar no liquidificador. E aí muitas vezes a gente até critica essas pessoas, né? Fala assim, ai, porque fulano podia fazer melhor, ai, porque sei que o fulano é LGBT e não se posiciona. Sei que a ciclana é casada com uma mulher, mas ela não fala nada disso abertamente. Porque essas pessoas não querem se jogar no liquidificador. Direito também, né? É um direito. É do tipo assim, cara. Mas por que que a gente espera que essas pessoas façam isso? Por que não vai você e faz? Ah, mas eu não tenho o impacto que aquela pessoa tem. Então você não se jogou ainda em liquidificadores que ela jogou. O tempo todo a gente tá escolhendo aí o que a gente vai enfrentar, né? E aí trazendo de uma forma um pouco mais sóbria, menos lúdica. Mas a gente escolhe os desafios que a gente consegue batalhar.
Existem pessoas que têm Sim, muitos mais desafios. E aí, muitas vezes, elas vão ter que escolher muitos mais desafios para batalhar. Mas elas vão chegar em lugares muito mais calejadas. E às vezes a gente só olha o lugar que a pessoa está e não o estado que ela chegou naquele lugar. Do tipo assim, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: ah lá, ó, por que que as pessoas trans não conseguem? A Gabi estudou em universidade pública, a Gabi trabalhou não sei aonde, a Gabi fez não sei o quê. Mas, cara, eu estou num estado que às vezes eu olho para pessoas que não estão no lugar que eu tô. E muitas vezes elas encontram a felicidade de uma forma muito mais simples do que é, eu consigo acessar, sabe? Porque eu exatamente. estou muito mais calejada do que outras pessoas estiveram, porque eu sou muito, do que acho que você comentou, eu sou muito pioneira. Eu olho para as coisas e falo, cara, alguém tem que fazer isso. Se eu olho e falo, eu consigo feitar isso agora, eu consigo ser a primeira que vai ali desbravar essa mata, eu vou. Mas nisso, cobra morde a gente, muriçoca, o Cicatrizes mato acontecem. corta meu braço, não sei o quê. Exato. Então, assim, são escolhas, né? Mas eu consigo ver porque a sociedade ela teve um avanço. E isso a gente não pode negar. Muitas vezes a gente não vai olhar e falar, ai, cara, tô no lugar que queríamos estar quanto sociedade, não quanto indivíduo. Não estamos. Mas assim, hoje em dia a gente tem a retificação do nome social. A gente teve uma mega mobilização aí no início do ano para as pessoas que teve ali o risco, né, do casamento igualitário para casais homoafetivos de É, ser retirado. Não pode. Não, aí a gente teve uma mega mobilização e muitas vezes antes a gente nem teria o direito igualitário ao casamento de casais homoafetivos. Então, houve uma mudança, a gente tem um avanço. sim, Mas a gente ainda tem barreiras. Então não dá pra gente considerar que a gente venceu a guerra, mas a gente tá ganhando algumas batalhas, né? Então isso sim. tem que ser reconhecido. E por meio dessas pequenas vitórias, a gente consegue olhar para as pessoas e dizer que elas estão, né, cada vez mais conseguindo ter esse pertencimento. Sim, muito bom. Pra gente ir agora para as duas perguntas finais, o Gui caiu aqui, eu não sei se ele vai conseguir Caiu. voltar. Uma pena, ele deve estar com algum problema lá, porque ele foi indo e voltando, pelo menos na câmera, algumas vezes. Mas pra gente ir até o final, ele chegou aqui praticamente até o final. Gui, se você não chegar, ó, muito obrigado, viu? Sim. Não, então, teve alguma pergunta que você passou hoje o dia, olhou no espelho do banheiro, falou, eu vou responder assim, 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 aí depois eu vou responder isso, isso, isso. Se caso ele perguntar, depois eu vou falar isso, isso, isso. Eles vão ver, eu vou abafar, e aí você achou que a gente ia fazer e não fez. Vamos lá. Eu achei que a gente ia falar um pouco da minha trajetória dentro da área da ciência mesmo, né? E aí eu já vim com mais ou menos esquematizado que é o meu caminho. Por quê? Eu entrei na biologia porque eu queria trabalhar com serpentes. Era o meu sonho trabalhar com peçonha de serpentes. Aí quando eu entrei na. E eu sou uma pessoa que tem medo de bicho. Isso é incrível. Não é? Aí quando eu cheguei e comecei a ter as primeiras aulas, que aí se materializou na minha cabeça que para eu trabalhar com serpente eu ia ter que, sei lá, no mínimo uma vez ou outra pegar uma serpente na mão. Eu queria trabalhar com serpentes peçonhentas, especificamente com jararacas, porque eu acho o máximo ter veneno de jararaca que faz remédio, né, pro coração. E e aí, ao mesmo tempo, fui me encantando por botânica. E aí, eu trabalhei 2 anos e meio com biologia reprodutiva de orquídeas, que era a coisa mais linda. Ai, era o paraíso. Eu trabalhava com gênero Epidendrum. Aí depois terminei essa bolsa e fui fazer. Já fazia, né, parte dos estágios de sistemática. E aí fiquei trabalhando com educação botânica, porque a minha função não era pesquisar de plantas trabalhando com sistemática. A minha função era ser monitora e ao mesmo tempo ali, né, entender o quanto eu agia quanto facilitadora. Tanto que teve gente que já fazia aquela disciplina umas 4, 5 vezes, quando foi minha vez, falou: "Cara, você me ajudou a passar na disciplina". E eu fiquei: "É isso aí, a gente consegue". E aí, no meio disso, né, meu estágio de botânica acabou. O meu orientador naquele momento, ele falou que eu tinha uma ótima escrita, mas ela não era uma escrita para botânica. Ele falou, cara, você tem uma escrita que de fato é para as humanidades, ela não é para as biológicas. Eu não acreditava, mas eu olhei e falei, mas eu que não vou mendigar, né? Não vou chegar e falar, não, me deixa ficar que eu vou mudar. Eu não queria mudar. Eu acho a minha forma de escrever correta para as pessoas brasileiras, da maioria da população. Então, tipo assim, se parece uma escrita da licenciatura, é porque o quê? As pessoas provavelmente vão entender o que eu pesquiso com as orquídeas. Sim. Aí,
juntei o Leco Cré, fiquei, cara, tô aqui vivendo essa grande tempestade da minha identidade de gênero, as pessoas querendo me tratar quanto coisa, quanto objeto. Por que que eu não me pesquiso? Por que eu não me uso quanto objeto de estudo e ao mesmo tempo me trato da forma que eu acho correta se tratar uma pessoa dentro de uma pesquisa de humanas? E aí foi esse momento que eu fui para trabalhar com a parte mais é, sociológica, mas ainda vinculando muito com biologia, principalmente no questão de comportamento, né? De Mas você foi entender o pra que educação, né? Para o departamento de educação, né? foi. Fiquei dentro do departamento de educação ali da Unesp, e aí fui para pesquisa em educação, gênero e sexualidade, né? Porque tangencia muito dentro desse lugar, né? E aí foi isso. E aí, tanto, né, academicamente, e agora, dentro do meio corporativo, eu trabalho com inclusão e diversidade, principalmente numa perspectiva educacional. Então, como eu falei pra você, de, tipo assim, entender o tempo das pessoas e o quanto a gente consegue ali, de fato, pavimentar caminhos sólidos, né, ao invés de só jogar glitter em cima do açoite das pessoas. E aí foi essa a minha trajetória acadêmica até o momento. Sim. Estudar serpentes a trabalhar com inclusão e diversidade. É Das isso. serpentes, é isso aí. Passa por plantas, alunos, educação, Chega em diversidade. gente. É, Exato. pessoa muito eclética. Muito bom. Então, a última pergunta, o Gui, infelizmente, não conseguiu voltar ainda, mas vamos lá. Então, ó, Gabriela Naomi Santos, certo? E Souza É, Santos. Souza Santos. O que te orgulha nessa sua vida múltipla, caótica e metódica? Você vê, equilibrar o caos e a sistematização de coisas. O que disso tudo sai como um orgulho? Sim. Eu acredito que é de ter conseguido utilizar justamente essa minha vivência metódica e caótica para modificar coisas aonde eu tinha possibilidade. Eu acho que aonde eu tinha possibilidade, eu gerei mudança. Só não mudei o que eu não podia. E aí é tipo assim, aí já tava fora do meu, das minhas possibilidades, não estavam nas minhas mãos. Mas é muito bacana conseguir me olhar quanto agente modificador da sociedade e muitas vezes conseguir olhar para a sociedade desses recortes sociais, né? Não olhar para a sociedade como um todo, mas para recortes específicos da onde eu estive e ver o quanto eu consegui gerar de mudança dentro desses locais. Então, peraí, a capacidade, você fala que o seu orgulho é da mudança, então é a sua, isso quer dizer o quê? A sua Minha capacidade capacidade de de gerar mudança. argumentação ou criatividade, enfim. Mas o que que isso quer dizer por trás? Se você conseguir, você ter criatividade para conseguir convencer e é isso, o seu poder de argumentação tá muito em Um cima poder de disso. argumentação, eu acho que vem um poder de argumentação, mas é em um lugar muito afetivo. Então é aquele lugar de ter paciência, é um lugar de olhar para as pessoas com gentileza, é tentar buscar nas pessoas o melhor que tem dentro delas. Então, tipo assim, eu expliquei pra você. Eu podia olhar para as pessoas e pensar assim, cara, é todo um monte de gente desgraçada da cabeça que quer transformar a vida dos outros no inferno. Porque algumas vezes sim, mas eu prefiro olhar para as pessoas quanto, cara, qual é o problema que nós, por exemplo, se sou eu e uma outra pessoa, então qual é o problema que nós dois vamos enfrentar? Não sou eu enfrentando uma pessoa, somos duas pessoas enfrentando um problema, né? Então, eu acho que e esse olhar ele é muito afetivo, né? Então vem lógico, de um lugar de conhecimento, vem de um lugar de domínio de ferramentas, vem de um lugar de estudo de tendências, vem de um lugar de conhecimento histórico, social e cultural, mas tem um lugar que ele envolve afeto. E aí é um lembrete da gente entender que a gente tem que trazer afeto. O afeto ele é humano e ele não é uma fraqueza. O afeto ele é ferramenta, o afeto ele é força, o afeto ele é potência, né? E eu consegui aprender com isso, a olhar para isso com gentileza e usar essa gentileza e esse afeto dentro dessas trocas. E é a partir dessas trocas e desse conjunto de aparatos, esse conjunto de ferramentas, que eu consigo olhar e falar, cara, esse é o meu poder de mudança. Meu poder de mudança, ele tá nessa mistura de técnica, mas também de afeto. Muito bom. É isso aí, então, gente, ó, ótimo. Gui, eu vi que você hoje teve uma noite
atribulada aí, né? De idas e vindas. Mas você conseguiu voltar pelo menos pra gente falar tchau aí. Se você quiser dar um recado final, falar alguma coisa pra gente dar tchau, porque de novo a gente estourou. Tá sem, Gui. Um Não recado, estamos te amigo. ouvindo. Vê se está aberto lá no Discord. Ele caiu. Então eu vou agradecer você, Naomi. Tô te chamando de Naomi. Eu comecei com Gabriela, Gabi, agora eu terminei em Naomi. Né? Pode passar por todos esses lugares que são. Todas as pessoas sou eu. Sim, é doce, né? Doce, né? O limão, a Isso. torta de limão, né? Lá do começo. Não, muitíssimo obrigado por ter topado. Ó, foi excelente. Né? Falei, estou seu fã. Eu gostei muito do que você escreveu. E gostei muito das suas ideias. Adorei mesmo. Muito obrigado por dar essa oportunidade pra gente, viu? Muitíssimo obrigado Ah, mesmo. eu que fico muito honrada com o convite de poder falar, de poder trazer para as pessoas essa outra forma de olhar para o mundo, de vivenciar e de experienciar as coisas. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. Um grande abraço, muito carinhoso, afetivo para todas as pessoas que ouviram. Não esqueçam de compartilhar, de enviar para as pessoas aí. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito bom, muitíssimo obrigado. Gui, eu não sei se você consegue voltar, mas muito obrigado. Ah, voltou. Tá conseguindo falar aí, Gui? Não. Dá um joinha, Gui, pra gente Agora já pro tá. final, porque já. Aê, fala. Bem, o que eu ia dizer que. Vixe, tá ecoando. Mas só tenho a agradecer a Gabriela e tudo mais. Hoje tive umas excelentes explicações, mas só que é importante que você voltar, tá? Sim. Gostei demais da entrevista e só tenho a agradecer. Valeu, Então, obrigado. obrigado, Gui. Então, a gente finaliza o 53º episódio do Ciência Deriva Podcast. Espero que vocês tenham se divertido e gostado. E espero que vocês curtam, compartilhem, por favor. E é isso aí, gente. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Aline Gomes, Bianca Castro, Bruna Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência à Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!